Mais uma vez, desejamos que sejamos todos bem-vindos à casa de Deus. Está, por sinal, muito bonita, bastante pessoas. Deus com certeza está se sentindo honrado com a presença de cada um de nós nesta manhã. Vamos continuar adorando a Ele através do estudo da sua palavra. Nós saudamos a você que nos acompanha aí em sua casa, através da internet, pelo canal da igreja, no YouTube, que esses momentos sirvam de fato de enlevo espiritual para você e que com certeza vai valer a pena. Vamos então abrir nossa Bíblia para o texto desta manhã, que está em Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Localizando aí o capítulo, vamos ao versículo 11. Temos aí uma história que você já leu com certeza algumas vezes, se não leu, já ouviu contar esse relato. Vamos então lê-la novamente e tirarmos daí algumas aplicações que eu estive pensando. Quem sabe eu traga algo de novo para você nesta manhã. Amém? A cura de 10 leprosos. E nesse contexto, eu estive pensando e intitulei esta mensagem de obediência sem gratidão é arrogância. Vamos então entender por que a gente chegou a essa conclusão. Obediência sem gratidão é arrogância. Em que ponto dessa história vamos perceber que houve obediência, mas não houve gratidão? E, portanto, caracterizou-se nessa atitude uma atitude de arrogância. Vamos ler? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, não uma referência ao poder extraordinário de cura que Jesus tinha e tem, mas destacar outros aspectos, ok? E eu separei 5 aspectos relevantes deste texto, 5 aspectos que eu considero relevantes. Podem ter outros mais, claro, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de informações, de mensagens, de aplicações. Mas o primeiro aspecto que eu quero considerar aqui é o aspecto que eu digo sanitário, porque dentro deste aspecto sanitário, a gente encontra o principal problema dos 10 leprosos. Qual era mesmo o maior problema deles? Eles eram leprosos. Sobre a lepra, eu estive pesquisando em algumas fontes e encontrei o seguinte: data-se de aproximadamente 4.000 anos, os primeiros casos, a identificação da lepra. Estamos no ano 2022, se você vai, por exemplo, lá para o povo caminhando no deserto, o povo de Israel saído do Egito,
Eles saíram do Egito em aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo. 1.300 com 2022, já vamos para 2.322. Então faz sentido que os estudos atuais dizem que a lepra surgiu mais ou menos uns 4.000 anos. Porque certamente antes do povo israelita saindo do Egito e caminhando no deserto, quando tinha lepra entre eles, eram separados do arraial, etc. Então, antes deles, certamente já havia lepra também. Levítico 11, inclusive, apresenta a lei para que estabelecer critérios para o tratamento de quem era contagiado, né, pela lepra. Muito bem, há informações de que tenham surgido já em tempos mais remotos, né, na região da Índia, China, e que no Brasil a lepra foi trazida pelos colonizadores, porque entre os nativos não havia casos da doença. Muito bem, outra informação interessante. Em 1873, um médico norueguês chamado Gerhard Henrik Armo Hansen, ele conseguiu identificar a bactéria causadora da lepra. Mycobacterium leprae, ele denominou. E foi a partir daí que a lepra, um nome até que soa mal e pejorativo, né, passou a ser chamado de hanseníase, porque em homenagem a Hansen, H-A-N-S-E-N, certo? Hanseníase. Mais na frente, em 1916, uma norte-americana de origem africana, ela conseguiu, a partir de experimentos, porque ela era uma química, e foi a primeira mulher negra a cursar um mestrado numa universidade no Havaí. E sendo química, ela conseguiu, a partir da resina, do óleo de uma planta chamada hidinocarpo, ela conseguiu preparar uma substância injetável para a lepra. Alice Augusta Ball. Alice Augusta Ball, o nome dessa química, né, que teve essa grande experiência. Os anos se passaram, né, e só em 1980, oficialmente, a OMS apresentou um tratamento à base de poliquimioterapia para o caso de lepra. Mas antes de 1980 já havia, claro, tratamentos. Já havia, por exemplo, tratamento que ainda hoje é usado, a sulfona, que é um antibiótico, né, composto por alguns elementos aí, químicos, e que tem um efeito bom, curador da lepra. Ok? No Brasil, o mês de janeiro, desde 2016, foi convencionado como o mês de conscientização sobre a lepra. É o Janeiro Roxo. Não sei se vocês sabiam disso, eu fiquei sabendo agora, já esses dias pesquisando, né? Janeiro Roxo é o mês de conscientização para a lepra. Assim como tem o mês dedicado à conscientização para outros tipos de problemas de saúde, né? Tem da lepra também. Interessante, irmãos. Detalhe, diz o verso 9, os leprosos viviam isolados. E já lá, nos tempos bíblicos, Levítico 14, está lá todos os passo a passo para o tratamento e purificação de um leproso, né? Tinha que ser isolado do arraial, e durante muito tempo, o tratamento era esse, isolava-se, porque não tinha medicação. Imagine, então, aqueles 10 leprosos se aproximando de Cristo, gritando, porque eles queriam ser curados, gritavam de longe, porque estavam isolados. Que constrangimento, né? Ainda hoje, existem pessoas que, mesmo tendo sido curadas, têm mãos e pés defeituosos, rosto defeituoso, mas não são mais leprosos, apenas carregam as cicatrizes. Muita gente não conseguiu superar o trauma do isolamento, do preconceito, da rejeição, e ainda vivem nas leprosarias, nos leprosários. Aqui nós temos a colônia Souza Araújo.
Lá em Cruzeiro do Sul, conheço um bairro onde a maior parte das pessoas que moram ali são ex-rancenianos. Porque eles mesmos, é difícil, eles se sentem, de certa forma, constrangidos em entrar em contato com muitas pessoas. Sai o mínimo possível, porque é difícil para eles se reintegrar, e eles sabem que mesmo não transmitindo mais, mas há uma rejeição por muitas pessoas, que não querem de maneira alguma se aproximar, tocar em um ex-ranceniano. Quando a transmissão não se dá assim pelo contato, a menos que tenha um contato através de gotículas, resíduos das vias superiores, né? Resíduos, salivas, mucosas do nariz, um espirro, coisa, isso que transmite a bactéria. Não é um contato que, mesmo sendo leproso, mas está com as mãos limpas, um contato não vai contagiar. Muito bem. Mas uma coisa é certa, e já aplicando aqui um aspecto espiritual para a situação, irmãos, um dia ninguém mais vai precisar se isolar. Ex-rancenianos, seja qual for o tipo de doença. A promessa é que no céu todos seremos puros, porque seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então, ninguém precisará se constranger, nem ninguém precisará evitar alguém em uma aproximação. Amém? Vamos para outro aspecto, então, importante desse relato, irmãos. Está no verso 14, vamos ler? Verso 14, 17 e 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Veja, por que esse aspecto é importante? Esse aspecto, nós dizemos, um aspecto ético-social. Por que ético-social? Porque Cristo respeitou os valores, os costumes, as leis da época. Cristo não quis trazer problemas com a sociedade, com aqueles com que ele interagia. Veja, era costume que só o sacerdote dava o diagnóstico de cura para a lepra. Porque nos tempos bíblicos, até uma mancha estranha que aparecia no corpo de alguém, já era uma suspeita. Então, essa pessoa era isolada, e de repente não seria lepra, ela não estava com a bactéria, mas uma dermatologia aí, e depois de um tempo ele ficava bom, e o sacerdote não tem mais nada, então você está liberado. Mas vai também que de repente alguém estava com lepra, e se Deus curasse essa pessoa? Sim ou não? Pode ter acontecido? Pode. Não podemos descartar essa possibilidade de alguém lá no Antigo Testamento, entre o povo de Israel, de fato estar com lepra. Ou já mais recentemente, próximo ao tempo de Jesus, alguém estava com lepra, era isolado, e com muita oração e dedicação, e Deus fazia cura. A Bíblia não registra tantos milagres que Deus fez antes de Jesus, no tempo de Jesus e depois do tempo de Jesus, né? Bem, mas o sacerdote que dava o diagnóstico, que Jesus respeitou, ele é o autor da vida, o Deus dos milagres, ele poderia ter dito: vocês estão todos curados, e ali parasse, né? Não, ele disse: vão se mostrar ao sacerdote, para respeitar, para não ter conflito. Isso é uma lição importante para nós também. A gente convive na igreja, em casa, no ambiente de trabalho, e somos convidados a respeitar a jurisdição de cada um, né, para evitar conflitos. Se algo é para fulano fazer, que eu não chegue lá me sentindo superior, me sentindo mais qualificado, e invada a área do fulano, desde que ele tome as decisões que lhe foram atribuídas, né? E assim funciona em cada departamento da igreja, na família, que o pai não desrespeite o filho naquilo que é a atribuição dele, porque vai se sentir constrangido, subestimado, etc. Cristo não criou esse tipo de problema. Em Cafarnaum ele foi cobraram de Jesus o imposto, e ele, por ser natural dali, da terra, ele não precisava pagar. E ele perguntou para Pedro, isso está lá em Mateus 17, 24 a 27, né? Ele disse: Pedro, de quem os reis da terra cobram os impostos? Dos naturais da terra ou dos estrangeiros?
E Pedro disse: Senhor, eles cobram dos estrangeiros. Pois é, Pedro, então nós não deveríamos ser cobrados, não é? Mas para não termos problema, Pedro, pegue o anzol e vá ao mar. O primeiro peixe que você fisgar, pega esse peixe, lá vai ter uma moeda, e você traga e pague o seu e o meu imposto. Que maravilha, né, irmãos? Cristo disse, ó, sem problemas, a gente resolve isso de forma pacífica, vamos pagar o imposto para eles e a gente continua em paz aqui. Que mensagem para nós, né? Não precisamos estar eriçados por onde formos. Não, esse é meu direito, eu não posso abrir mão e eu não saio daqui, não deixo de fazer isso. Não, irmãos, não vai tirar pedaço seu. Pacificamente, resolva a situação, a exemplo de Jesus. Muito bem, aspecto ético, social, que nós devemos também, por ele, prezar em nossos relacionamentos. Ok, vamos então para o terceiro aspecto, terceira lição desse contexto, e nós chamamos de aspecto político-geográfico. Vamos lá, vamos ver no verso 15 e 16, olha o que está escrito aí, Lucas 17, no verso 15 e no verso 16. Verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Você já pensou por que Lucas destacou esse detalhe, dizendo que aquele que voltou, o único dos 10, era samaritano? Então aqui vamos abrir esse leque, esse parêntese, dentro desse aspecto político e geográfico. Quem eram os samaritanos? De onde surgiram eles? A origem dos samaritanos, então, motivo de chacota, de rejeição, de preconceito entre os judeus. Tudo começou lá no reino de Israel, quando Salomão morre e que o seu descendente deveria assumir o trono, herdar o trono, quando houve a divisão do reino de Israel. 2 Crônicas 10. Ali no capítulo 10 de 2 Crônicas, encontramos o relato, no início, quando Salomão morre, que Roboão, o herdeiro do trono, deveria assumir o reino então. Então Roboão fez o quê? Chamou os conselheiros, os ministros, os experientes, pessoas de idade que assessoravam Salomão no reino e perguntou para eles: o povo está reclamando que meu pai teve atitudes um tanto ríspidas com eles, cobrou sérios impostos, o que é que vocês me aconselham a fazer? Aí os sábios, os conselheiros disseram para Roboão: olhe, você alivia um pouco, sem fugir das diretrizes legais, alivia a carga que seu pai sobrepôs a esse povo, porque você vai ter esse povo então do seu lado, eles vão lhe apoiar, você vai ter um bom reinado. Só que Roboão não concordou. Aí chamou os jovens, aqueles que tinham crescido com ele no reinado ali, e formou um conselho e perguntou para eles a mesma coisa. Aí os jovens disseram: Roboão, você tem que castigar mais, seja mais radical ainda. Se seu pai eles acham que Salomão teve atitudes radicais com ele, você tem que ser muito mais. E aí, o povo que havia se aproximado de Roboão para perguntar como ele iria tratar, como seria a sua forma de administrar, tinha que voltar 3 dias depois. Quando o povo voltou, Roboão falou: olha, vou ser mais carrasco ainda do que meu pai, que vocês acham que ele teve atitudes carrascas, foi um rei cruel, eu vou ser muito pior. E aí o povo recua, né? E suscita então Jeroboão, filho de Nebate, da tribo de Efraim, que era um líder entre o povo de Israel. Roboão, que havia estado no Egito, e vem, Jeroboão aliás,
E aí o povo se divide e segue Jeroboão, e 10 das 12 tribos vão com Jeroboão para o norte de Israel, e 2 das 10 tribos ficam no reino do sul. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá ficam em Jerusalém, reino do sul. O rei foi Roboão, capital Jerusalém, com uma das cidades expressivas que era Judá. As outras 10 tribos foram para o norte. Qual era a capital do reino do norte? Samaria. Dali então, reino do norte, capital Samaria, os samaritanos. Reino do sul, capital Jerusalém, com Judá, uma das cidades expressivas. Torna-se então o reino do sul, o reino de Judá, o reino de Samaria. Samaritanos e judeus, então, a partir daí. O que acontece? Jeroboão não quis que os sacerdotes que eram da tribo de Levi que também foi para o norte, Jeroboão não quis, não aceitou os sacerdotes levitas, e todos os descendentes de Levi, os sacerdotes, voltam então para o sul, vieram pedir apoio de Roboão. Detalhe esse, por quê? Porque Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes, e aí se envolveram com idolatria, apostataram, ficou comum entre eles o sacrifício de crianças, por exemplo, aos deuses falsos. O reino do sul permaneceu mais firme ali, né, nos princípios cristãos dos israelitas, mas aí também prevaricaram, e por isso Deus permitiu 70 anos de cativeiro para eles, na Babilônia. Quando o reino do sul volta do cativeiro babilônico, os samaritanos não quiseram se envolver com eles mais, e daí já tinha gerado a discórdia. Por isso, até os dias de Jesus, essa rivalidade entre judeus e samaritanos. E aí os apóstolos estranham, porque Jesus senta para conversar com uma mulher samaritana lá no poço, e Jesus destaca que o único que voltou para agradecer, ele era samaritano. E aí nós entramos no quarto aspecto dessa mensagem, irmãos, que nós dizemos aspecto político religioso, porque o único que voltou para agradecer, politicamente, pertencia aos samaritanos, era samaritano, discriminado pelos judeus, porque os judeus achavam que Jesus, o Messias, o leão da tribo de Judá, viria para os judeus, não para os samaritanos. Eles eram discriminados, e tiveram assim equivocadamente durante tanto tempo, não é? Até que se cumpria a profecia que está lá em Daniel, até 12.300 tardes e manhãs, quando foi retirado esse privilégio de Deus, com a morte de Estevão, foi a gota d'água, quando apedrejam Estevão. A partir dali, Deus disse: você realmente, como nação judaica, como os judeus, não estão merecendo esse privilégio de ser os primeiros recebedores da mensagem, com o compromisso de não ficar só para si, discriminar samaritanos e outros povos mais, mas com o compromisso de compartilhar essa mensagem com outras nações. Então, só o samaritano voltou. Sabe por que o samaritano voltou? Porque ele se julgava indigno, não merecedor, rejeitado, e para ele foi algo extraordinário, mas é extraordinário mesmo. Ele ficou muito feliz, porque entre aqueles 10, ele foi curado também. Cristo não fez distinção, e se Jesus tivesse ido pela mentalidade daqueles 9, ele teria dito: vou curar apenas esses 9, você que é samaritano, não vou curar, porque eu não vim para os samaritanos, eu vim para os judeus. Já pensou? Cristo não fez assim, e não quer que nós façamos. Mas os judeus, eles se julgaram merecedores dos 9, e é aqui, irmãos, que entra então o título da nossa mensagem: obediência sem gratidão é arrogância. Aqueles 9 leprosos, que eram de descendência judaica, esse é o entendimento, irmãos, que os estudiosos, que a teologia tem. Eles disseram assim: nós somos descendentes, nós somos judeus, o Messias veio para nós,
obrigação dele curar nós. Eles obedeceram, porque sabiam que Cristo poderia curá-los. Obediência, obedeceram, foram sacerdotes, foram curados, mas disseram assim, fomos curados porque nós merecíamos essa cura, obrigação de Jesus ter nos curado. Vamos voltar para agradecer coisa nenhuma. Obediência sem gratidão é arrogância. O coitado samaritano, discriminado, rejeitado, ficou maravilhado, não aguentou, correu dando glória a Deus, porque ele não merecia uma bênção e mesmo assim foi dada para ele. Nós, muitas vezes, mesmo sendo convidados a agir como samaritano, nós agimos como aqueles novos judeus, não é? De leprosos. E às vezes, por sermos adventistas do sétimo dia, a gente sabe que a gente tem uma visão mais plena do contexto bíblico. Às vezes a gente quer tratar com menosprezo alguém que não por culpa, mas porque foi mal orientado, alguém que tem uma visão diferente do cristianismo, da doutrina bíblica, não é? E não só nesse aspecto, não é? Nós somos pecadores, a gente é orgulhoso, uns mais, outros menos, e a gente acaba também discriminando, achando que certas coisas só a gente que merece, ele, ela não merecem. Não é assim, irmãos? Mas Deus está aí para nos perdoar, nos ajudar a sermos o melhor possível. Vamos para o quinto aspecto, então, é o aspecto espiritual. Como já dissemos, o texto nos sugere, não merecemos nada. Não merecemos nada. Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, disse Jó, nu voltarei ao pó. E muitos até vão nu mesmo. Outros têm um enterro, uma cerimônia fúnebre estrondosa, mas não voltam com nada, não voltamos com nada. Chegamos nesse mundo sem nada, viemos aqui pela graça de Deus e voltamos sem nada. E Deus nos convida a termos esse pensamento, não para nos desesperarmos, para vivermos de qualquer jeito, mas para vivermos sabendo que daqui a pouco tudo fica para trás e nós vamos sem nada. Por isso, Deus espera de nós, verso 18, Deus espera a nossa gratidão. Verso 18 fala assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então, Jesus mostrou que Ele espera de nós nossa gratidão, não porque Ele precise disso, porque Deus tem a carência, como muitas vezes nós sentimos essa carência de receber um elogio, ou de sermos agradecidos, né? Alguém chegar, muito obrigado porque você fez isso. Nós temos essa carência, mas Deus não tem. Só que Ele espera de nós, porque Ele sabe que nós não temos nada, que tudo que temos é dEle, e Ele sabe que para sermos melhores ainda, a gente precisa retornar de vez em quando a Ele, para expressar essa gratidão, porque só louva a Deus, de verdade, quem é grato. Então, todo o contexto bíblico nos convida a expressarmos a Deus nossa gratidão através desses 4 pilares, né, da mordomia cristã, do sentimento de gratidão. Quais são os 4 pilares? Os 4 T's. Primeiro T, do templo, enquanto morada do Espírito Santo. Vamos ver na lição hoje, relance desse conteúdo, né? Como nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, porque se não cuidarmos bem do nosso corpo, também estaremos pecando contra Deus, que quer que Ele seja bem cuidado como o templo do Espírito Santo. Sermos gratos então a Deus pela saúde que temos, e usar o corpo também para louvar ao Senhor, pulando, cantando, gritando, como fez o samaritano curado. O segundo T, que é o T do talento, sermos gratos a Deus pelo talento que temos, de alguma forma, todos nós, ninguém é desprovido de talento, cada um de nós temos de alguma forma algo que pode ser desenvolvido e colocar isso em benefício também da honra e glória de Deus. O T do tempo, cada um de nós também somos convidados, mesmo na correria do dia a dia, a dedicarmos um percentualzinho do nosso tempo
para estar pensando em Deus, porque isso vai ser o benefício não para Deus, mas para nós mesmos, né? E o T do tesouro, não menos importante, aí entra o aspecto da mordomia financeira, né? Administrarmos bem nossas finanças, agradecendo a Deus que Ele nos ajuda a ter o emprego, o bom negócio, e devolver a Ele aquilo que Ele nos pede, né? Os 10% de dízimo, a oferta proporcional às bênçãos, e procurarmos sermos cada vez mais fiéis, e ficarmos tão surpresos com isso, a ponto de louvá-lo, agradecer realmente, e vir alegre, trazendo a oferta, o dízimo, etc., como voltou aquele samaritano curado, alegre demais, porque era uma vez a lepra na vida dele. Amém, irmãos? E a gente termina, então, a nossa mensagem, vamos concluindo, considerando que a partir desses aspectos, nós ficamos com 4 premissas básicas para a nossa vida de cristãos. A primeira premissa, já dissemos aqui, obediência sem gratidão é arrogância. Foi a atitude dos ex-leprosos judeus, porque achavam que eram merecedores, que Jesus tinha a obrigação de curá-los, porque Jesus, na mente deles, viera só para os judeus. A segunda premissa é: gratidão sem obediência é cinismo, é ser cínico, como se diz no popular, cara lisa, só agradece, não obedece. A oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino, mas diz também: seja feita a vossa vontade. E a gente, né, aqui ali encontra alguém falando assim, ó, fulano só quer, venha, mas não retribui. A pessoa que só agradece muito bem, e até apela aqui e ali, por uma ajuda, e agradece, e floreia o agradecimento, mas não tem uma retribuição de nada, só considera a primeira parte do Pai Nosso: venha, Senhor, a nós o vosso reino, farto de vida, de abundância em todos os aspectos, mas eu não quero fazer a sua vontade não, me deixe quietinho aqui. Isso é cinismo, né? É ingratidão. Obediência sem gratidão é cinismo, não pode haver entre o cristão. A terceira premissa é fé, ou seja, aceitação da graça salvadora em nossa vida. Fé é a união de obediência e gratidão. Foi o que fizeram, ou o que fez o ex-leproso samaritano. Ele ficou maravilhado ao perceber que, ao contrário do que ouvia, Jesus não tinha vindo apenas para os judeus, para ele também, que era samaritano. Ele ficou: que maravilha, eu sou contemplado também pela graça salvadora de Jesus. Isso fortaleceu a fé dele, e ele foi correndo agora agradecer, obedeceu e agradeceu, porque há uma diferença, né, entre a graça comum. Pastor Alejandro Bulhão explica isso muito bem em uma de suas pregações: a graça comum e a graça salvadora. Pela graça comum, o sol nasce para todos, e Deus não faz distinção de samaritanos e judeus, de ricos, de pobres, negros, brancos, etc. Pela graça comum, o inverno manda chuva para todos, e etc. E todos aceitam a graça comum, né? Agradecem, mas não obedecem quando tem que aceitar a graça salvadora, porque a graça salvadora tem implicações de obediência, de resguardo de certas atitudes, etc. Que possamos, então, estar do lado daqueles que aceitam a graça salvadora e que externam também sentimentos e atitudes de gratidão. E a última premissa, irmãos, diz assim: o pecado é uma lepra. O pecado é uma lepra. Assim como a lepra, o pecado contagia, não só por gotículas de um espirro,
mas contagia de diferentes maneiras, muito mais do que a lepra, contagia mais do que o coronavírus. O pecado, assim como a lepra, constrange, separa. Isaías 59, 1 a 2, diz: as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. E o rosto de Deus não está escondido, a mão de Deus não está encolhida, né? O problema é que o próprio pecado, quando nós nos envolvemos com ele, isso causa em nós um certo constrangimento, uma repulsa àquilo que é de Deus, e a gente tende a se isolar. E o pecado, mais do que a lepra, mata também. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O que Deus quer nos dizer nesta manhã? É que a gente reconheça que estamos vivendo, que a lepra passou, né, irmãos? Para aqueles 10, Jesus resolveu o problema de imediato. Eles tinham só que evitar, cuidar da saúde para ser contagiado novamente. Hoje temos cura para a lepra. Ninguém precisa ter medo, é só ir, apareceu algo diferente, vá a uma unidade básica de saúde, você vai encontrar lá um dermatologista que vai identificar o seu problema. O tratamento à base de sulfona e outros medicamentos mais gira em torno de 6 a 12 meses e já resolveu o problema. A pessoa nem fica defeituosa, ninguém precisa saber que aquela pessoa está com lepra. Ela não vai precisar se constranger no contato social. Mas a lepra do pecado continua e vai permanecer até Cristo voltar. E aí Cristo vai exterminar não só o pecado da lepra, mas todas as outras doenças, né? Quando descer do céu fogo e enxofre, deixar todo esse mundo virado cinza, né? Por isso, o que Deus pede de nós nesta manhã é que aceitemos a nossa condição de pecadores, mas que, independentemente do pecado que cada um de nós temos, a gente não precisa estar se escondendo mais, porque sabemos que Cristo, Deus, é poderoso para curar qualquer problema, qualquer pecado, nos ajudar a nos restabelecer, se assim nós permitirmos que Ele atue em nossa vida. E a gente conclui então nossa mensagem convidando os irmãos e você que está em casa também, se colocar de pé agora e vamos cantar com entusiasmo essa mensagem, essa música muito bonita. Pense consigo mesmo que Deus pode curar você. Daniel Lidke, me cura, Senhor, me cura, Senhor. A minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, por teu barro curador. Chama agora o meu nome,
Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por esses momentos aqui na sua casa, estudando a sua palavra, louvando ao Senhor, tendo um encontro especial com o Senhor. Nós queremos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a resolver esse problema. Cada um aqui, Senhor, tem algum desafio na sua vida, alguma dificuldade, quem sabe algum pecado do qual não consegue se libertar. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para resolver qualquer situação, seja ela qual for, e também é amoroso para perdoar qualquer que seja o pecado. Que possamos permitir que o Senhor atue em nossa vida e assim efetue essa cura conforme a sua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.